Seja super bem-vinda a mais um episódio do nosso Reprograma Cast. Eu sou Vanessa Branco, mentora energética de empresários e tô aqui para contribuir com a tua jornada aí como empresária. Hoje a gente vai falar sobre responsabilidade, autorresponsabilidade e medo. São três coisas que paralisam e que trazem para um espaço de muitas vezes você ter dúvidas, estagnar o teu negócio, ter conflitos internos baseado em tudo isso. Então eu quero aqui desmistificar um pouquinho cada um, trazer consciência para que você saiba exatamente onde você está e como você está agindo aí dentro do teu negócio, da tua empresa, com teus colaboradores e também dentro de um espaço de você internamente, né? Então, uma das coisas que as pessoas muito me perguntam assim, ah, Vanessa, mas não tá fluindo, não tá acontecendo, eu tô fazendo o meu máximo e parece que não vai. E aí, o que eu quero te convidar para que você reflita sobre o que você tá fazendo. Por quê? Porque a nossa, vamos dizer assim, a nossa realidade, ela é um reflexo. Reflexo do que, Vanessa? Reflexo da tua escolha, reflexo da tua permissão, reflexo inclusive das tuas omissões. Então, muitas vezes a gente olha para nossa realidade, para nossa vida, não é o que a gente gostaria de viver, mas a gente não reconhece que o que a gente está vivendo é sobre nossa responsabilidade. Então, o que você vive hoje dentro do teu negócio, da tua vida pessoal, da tua vida profissional, é reflexo do que você vem escolhendo, de forma você vem agindo e de que desculpas você vem dando. Porque tudo muda quando você muda. Então, quais ações você está tendo ou quais ações você está deixando de ter por medo? E isso está fazendo com que você não crie a realidade que você deseja. Reflita sobre que escolha você está fazendo, que omissão você está tendo, ou que permissão que você está dando demais que está fazendo você estar nesse lugar. Porque quando você olha para essas três ações, você já vai ver que muita coisa você poderia mudar. E são essas coisas que você poderia mudar que vai fazer com que você entre num espaço de criar de forma diferente, de exponencializar de forma diferente e principalmente que você vai gastar muito menos energia. Porque às vezes uma escolha não bem feita, ela drena muito, você se desgasta muito. E aqui um ponto que é bem importante de eu te falar, uma não escolha também é uma escolha. Então, o que você está deixando de escolher? O que você está deixando de ver? Ou de que forma você está deixando de agir? Que está mantendo o teu negócio estagnado, que está fazendo com que você não ganhe dinheiro, que está fazendo com que, às vezes, o dinheiro chegue, mas ele não permaneça. E isso é muito incrível quando a gente olha, porque se eu reconheço que é sobre autorresponsabilidade, sobre as minhas escolhas, sobre as minhas permissões e sobre as minhas omissões, quer dizer que o resultado está nas minhas mãos, porque é a minha forma de agir que vai criar o resultado que eu desejo. O que acontece muitas vezes é que baseado nisso também vem a culpa. Quem nunca, né? Quem nunca se sentiu culpado? Quem nunca entrou nesse espaço de se punir e se maltratar com a culpa? Então, a responsabilidade ela movimenta, a culpa paralisa. Perceba onde que você tá. Você tá mais na culpa ou na responsabilidade? E essa culpa vem por quê, do que e como. E é muito importante você olhar, porque se você vai para a culpa, você vai baixar a tua frequência vibracional. E quando você baixa a tua frequência vibracional, lembra que a gente cria o que a gente vibra. A nossa frequência vai vibrar baixa, a gente não vai conseguir criar o que a gente deseja. Então, olhe e reflita sobre você, o quanto você vem se culpando, o quanto você vem se maltratando, o quanto você vem se punindo. Talvez você está se culpando, inclusive, por algo que você nem tem capacidade de realizar. E eu sei que às vezes isso é desafiador olhar, mas às vezes a gente não tem capacidade e às vezes você precisa estudar um pouco mais, às vezes você precisa se aprofundar um pouco mais e às vezes você não precisa fazer isso, às vezes você pode contratar uma pessoa para fazer aquilo. E aí você só precisa identificar se eu tô mantendo isso na minha vida, na minha realidade, na minha empresa, porque eu realmente acho que só eu posso fazer, ou se eu uso isso para me auto-sabotar ou me punir por eu não estar fazendo. Ou talvez você tenha um bloqueio de que você não é merecedor de ter alguém que faça isso para você. Quem sou eu para ter um profissional desse? Será que você realmente não é merecedor? Será que você não está pronto para ter alguém para fazer isso e você economizar tempo e dinheiro
fazendo o que realmente faz sentido para você? E o que realmente vai ser verdadeiro e o que realmente vai criar? Então, eu vou sugerir que você pegue aí o teu bloquinho, né, o teu caderninho, que eu disse que é para você, já no nosso outro episódio, que você anotasse teus insights, tuas percepções. Qual é a culpa que está drenando a tua energia? Qual é a culpa que está paralisando o teu negócio? Qual é a culpa que você faz com você o maltrato, a autopunição diariamente? Do que você vem se culpando? Do que você vem se punindo? E observe sobre isso, porque às vezes a gente tá tão no piloto automático que nem pra isso a gente para e olha. Você vai dizer assim, não, eu não me culpo por nada, Vanessa. Não, eu não tenho culpa de nada. E aí eu quero que você olhe em todos os âmbitos. Você que é mãe, empresária, esposa, dona de casa. Aquele dia que você trabalha exaustivamente o dia inteiro e chega em casa, seu filho pede pra você brincar e você fala: "Ah, hoje não, filho, amanhã". Eu duvido que a culpa não venha, porque vai vir. Ou talvez aquele dia que você passou talvez uma noite em claro, porque o pequeno estava doente e aí você não produziu como você deveria no teu trabalho. E você sabe que você não produziu como você deveria. A culpa vai vir. E aí você se pune, e aí você se maltrata, e aí a tua frequência baixa. Então, olhe e veja quantas culpas você vem carregando, se elas são verdadeiras e se faz sentido você sustentar elas. Porque muitas vezes as nossas culpas, elas vêm por medo do que os outros vão falar, medo do julgamento alheio. E aí você prefere se maltratar do que se posicionar. O que você precisa observar? As tuas distrações, o quanto você tem usado as distrações para dar desculpas. E olha só, aqui a gente tem uma visão bem linear. Culpa e desculpa são duas coisas totalmente diferentes e que elas geram um resultado diferente. A desculpa é quando você justifica algo para alguém. A culpa é quando você se pune por algo. Só que as duas te limitam, as duas te maltratam, as duas aniquilam as suas criações. E é por isso que eu quero trazer essa consciência aqui para que você entenda mais o que está causando talvez a limitação financeira, o que está causando ansiedade, o que está causando talvez uma confusão mental, o que está causando um desconforto interno, o que está talvez te distanciando da tua missão. Por quê? Porque muitas vezes a gente se distrai da nossa realidade, se distrai do que a gente quer, se distrai do nosso plano. E aí a gente gera um monte de desculpa. E as desculpas, inclusive, elas vêm pelo externo. Então, que tipo de desculpa que vem pelo externo? Ah, o mercado tá ruim, porque a política não sei o quê, porque tá difícil para todo mundo, porque aí pode vir as internas. Eu não tenho tempo, eu não consigo. Ah, mas é porque você não conhece a minha realidade. E aí é tudo desculpa. Vanessa, você não tem noção. Eu trabalho 12 horas, eu tenho filho, eu tenho uma... eu te entendo. Eu tenho várias clientes que são assim. Mas o que a gente precisa olhar? A desculpa sempre vai travar o teu negócio. Você sempre vai justificar algo. E aí, quando você tá na desculpa, é porque você não tem clareza do que você quer. Se você não tem clareza sobre o que você quer, você não tá tendo responsabilidade sobre a tua vida e teu negócio. E aí não adianta você vir para um espaço de terceirizar a responsabilidade, o que muitas vezes acontece. Ah, mas é por causa do fulano, mas é por causa do ciclano, mas é... Não, não é. É sobre autorresponsabilidade, sobre o que você quer. Para de dar desculpas e entre num espaço de criar a realidade que você deseja viver. Criar a realidade não quer dizer que seja fácil, mas é falar para ti que precisa ser feito, nem que seja o básico, porque um básico bem feito, ele vai gerar resultado. Então, ok, se a tua agenda está muito justa, se você não está conseguindo orquestrar tudo o que você precisa fazer, qual é o primeiro passo que você precisa ter? É a decisão. É entrar num espaço de decidir, funcionar e criar de forma diferente. Se você começar pela decisão, as coisas já vão começar a fluir. Então, entre num espaço
de decidir, porque sem decisão não há progresso. Você não vai sair do lugar. Você vai ficar sempre nesse looping eterno. Eu brinco assim, parece um cachorrinho correndo atrás do rabo, mas não sai do lugar. Por quê? Porque você não decidiu que você quer sair do lugar. Você não decidiu que você quer fazer algo diferente. Você não entrou nesse espaço de você tomar as rédeas da tua vida e decidir o que você quer. Lembre dessa frase: sem decisão, sem progresso. Por quê? Porque se eu não sei o que eu quero, como que eu vou criar? O que eu quero? O que eu vou fazer? Quais são as ações que eu vou ter? Quais nãos eu vou ter que falar? Porque é isso que vai fazer você entrar nesse espaço de criar. Senão, você vai ficar sempre no mesmo lugar. E quando eu fico no mesmo lugar, eu não crio nada de diferente. Então, eu quero te fazer uma pergunta que talvez te gere um desconforto. E eu sei que talvez até aqui não tá nada confortável. Mas na zona de conforto não há crescimento. Para haver um crescimento, você vai precisar sair da zona de conforto. E se você chegou até aqui é porque você está na disposição. E você quer algo diferente. Porque muitos já pararam de ver lá no 5 minutos. E você está até aqui. Então você está comprometida com você está comprometida com o teu negócio, você está comprometida com a tua evolução. Você não é mais a mesma que entrou aqui. Você já está com uma outra mentalidade, com uma visão diferente e várias coisas já foram reprogramadas dentro de você. Parabéns por você escolher diferente. Porque hoje você escolheu diferente. Você tomou uma decisão diferente. Você teve autorresponsabilidade sobre você. E você não se culpou por deixar de fazer tal coisa, algumas coisas que eu falei aqui. Então, a pergunta que eu quero fazer para você é: qual decisão você está adiando que está travando tanto a tua vida pessoal quanto a tua vida profissional ou até mesmo a tua empresa? Qual decisão você tem adiado? E talvez a resposta não venha agora, talvez você não consiga ter clareza e consciência sobre isso, mas eu quero que você anote essa pergunta e que você entre num espaço de responder essa pergunta. E talvez venha uma, duas, três, quatro coisas. Coloca cada uma na sua linha ali e vai entrando numa permissão de responder isso. Talvez quando você fizer essa pergunta da decisão que você está adiando, vem o medo. E o medo, ele é algo paralisante. O medo, muitas vezes, também ele é usado para justificar uma não escolha sua. Porque quando você fala que tá com medo, tá tudo bem. Agora, quando você fala é porque eu não quero fazer ou porque eu não escolho fazer, aí você assume a responsabilidade. O medo, ele é uma justificativa, porque você terceiriza a responsabilidade pro medo. Do que você tem medo? O medo, ele é ilusório, ele não é real. E se vocês quiserem, a gente pode fazer um programa só falando sobre o medo, porque ele é extremamente importante olhar para ele. Mas o que eu posso trazer aqui é que ele é extremamente limitador, mas você usa o medo para se limitar. Então, quando você olhar para o medo, pergunte: será que eu tenho esse medo mesmo? Será que esse medo é real? Quem contou esse medo para mim? Será que eu comprei como real e verdadeiro e eu validei isso? Ou será que ele é real? E muitas vezes, quando só de você fazer essas perguntas pro medo, só de você confrontar esse medo, você já vai ver que ele é ilusório. E que ele não é real. E que talvez ele seja só uma justificativa. Mas o que acontece? A gente tem medo de perder, a gente tem medo de confrontar, a gente tem medo do julgamento, a gente tem medo da crítica. Mas não é o medo, é a crítica que te causa isso. Não é o medo, é o julgamento alheio que te causa isso. E aí, quando a gente tira a palavra medo, a gente olha para aquilo e fala: tá, o que eu vou fazer com isso aqui? Eu vou agir ou eu vou manter o medo limitando e me mantendo no mesmo lugar? Olha ao seu redor. Veja pessoas que te inspiram, pessoas que você reconhece, pessoas que você valoriza.
E reflita sobre, será que elas têm medo? Talvez sim, o medo faz parte. Mas qual ação diferente elas tiveram por não alimentar esse medo que você está alimentando? O que que elas alcançaram e o que que elas criaram por desmentir esse medo? Sabe aquele ditado, se tá com medo, vai com medo mesmo. Tá com medo? Confronta o medo. Porque quando você confronta o seu medo, você vê que ele não é real, mas que ele tinha uma utilidade ali, que era te estagnar e te paralisar. Quando você toma decisão, quando você para de adiar decisões, você muda o rumo do teu negócio, da tua vida, do teu profissional e do teu financeiro. Então, você tá com as rédeas da tua mão na tua vida. E é isso que eu venho te conduzindo desde lá do começo. Até aqui, talvez você tinha um monte de justificativa. Agora você não tem mais. Eu garanto que se você colocar 1% em prática de tudo que eu venho falando aqui, a tua realidade já vai mudar. Por quê? Porque não tem como não mudar. Quando você muda, tudo muda. E você já mudou, nem que seja 1%. Agora, é uma escolha também você pegar todas essas informações que eu trouxe aqui e não fazer nada. E tá tudo bem, você vai permanecer no mesmo lugar. E talvez você realmente escolha permanecer no mesmo lugar, porque é dentro desse mesmo lugar que para você tá confortável. Não te gera nenhum desconforto. Já é conhecido para você, já faz sentido para você, você não tem que gastar energia com isso. Então você quer se manter aí. E tá tudo bem, você pode se manter aí. Mas não fica reclamando ou justificando que você gostaria de alcançar ou criar, mas que para você não funciona. Não, você não está escolhendo. Porque tudo que você escolher é o que você vai criar. Você tem capacidade, disposição e clareza para isso. Outro ponto que eu acho importante trazer aqui, baseado em tudo isso que a gente já falou, são as tuas ações. Por quê? Porque muitas vezes a gente tem as nossas ações baseado na realidade externa, mas não no que a gente verdadeiramente quer e o que a gente verdadeiramente gosta. E por que que eu não tenho isso? Porque talvez eu não tenha um planejamento, eu não tenha um direcionamento. Quando eu tenho clareza sobre o que eu preciso fazer, sobre o que eu preciso agir, e aqui eu falo diariamente. Muitas vezes a gente acha que é só no final de semana, ou que é só quando eu estudo, ou que é só quando acontece alguma situação. E não é sobre isso. É diariamente, é vigilância todos os dias, de manhã, de tarde, de noite. Para você ter escolhas conscientes, você precisa estar presente. Porque se você não estiver presente, você está no futuro. Se você está no futuro, você está na ansiedade, você não vai construir. Se você está no passado, você está vivendo do que já passou e ele não vai te levar para um próximo nível, ele vai manter você aqui. Então, quando eu tenho esse planejamento do que eu quero alcançar, do que eu quero fazer, do que é importante para mim, eu tomo responsabilidade sobre isso. Eu não me culpo por dizer não ou por às vezes dizer sim, e depende do que vai fazer sentido dentro desse teu planejamento. Eu não me distraio com coisas que não fazem sentido dentro desse meu planejamento. Eu tenho ali o poder de decisão porque eu vou entrar num espaço de eu sei o que eu preciso fazer, o que eu preciso falar e de que forma eu preciso agir. E aí, o que que eu faço? Eu sei as ações que eu preciso fazer diariamente. Eu sei as micrometas que eu preciso ter para alcançar a macrometa no final. Porque, claro, que muitas coisas a gente vai fazer sem gostar. Isso é postura de adulto. Dentro da escada da postura, vou falar aqui de 3 níveis, né? A gente tem a pessoa que tá no primeiro degrau ali, que é aquela pessoa que ela só fica reclamando, que ela só fica murmurando, que ela só fica ali, naquele espaço. A gente tem a que tá no segundo degrau que fica justificando, mas é porque comigo você não sabe, porque comigo acontece, porque pra mim nada funciona, porque.
E a gente já tem a terceiro degrau. E no terceiro degrau, eu brinco assim, a gente separa o joio do trigo. Por quê? Porque no terceiro degrau você tem duas opções. Ou ficar ali no espaço de por que comigo? Por que que acontece só para mim? Por quê? Ou eu posso ir para um espaço de como eu faço para solucionar isso? Como eu faço para resolver isso? Como eu faço para criar mais a partir daqui? Como? E aí, quando eu vou para o como, eu abro as possibilidades. E aí eu tomo as rédeas realmente de adulta, tendo postura, tendo decisão, tendo autorresponsabilidade e construindo a vida que eu desejo viver. Lembrem-se sempre que criança não cria dinheiro. Criança ganha dinheiro. Então, se você fica tendo muitas vezes um papel energeticamente, fisicamente falando, infantil, onde você só faz o que você quer, você só faz o que você gosta, você não vai criar dinheiro com facilidade, porque você não está naquele lugar. Quando você vai para o espaço de adulto, você precisa assumir a tua responsabilidade, você precisa ter clareza do que você quer e o planejamento. A vida de adulto, ela é uma vida que não é tão confortável com a criança. Por quê? Porque a gente tem muito mais responsabilidade, mas a gente também tem a independência de fazer o que faz sentido para nós que a criança não tem. Então, cada nível tem os seus prós e os seus contras. E para você entrar num espaço de criação, você precisa assumir a posição de adulto, de fazer o que precisa ser feito. E muitas vezes o fazer o que precisa ser feito não vai ser confortável, não vai ser bom. E aí, aqui eu acho que cabe eu colocar também que eu não preciso gostar de algo que eu estou fazendo, mas eu tenho que saber que se eu fizer, eu vou gerar o resultado que eu desejo. Se eu fizer, eu vou gerar o resultado que eu busco. Então, faça, mesmo que desconfortável, porque aí sim você vai acessar o que você busca. Ah, Vanessa, mas você fala da questão da energia de ser verdadeiro. Sim, sempre. Você precisa buscar a forma que for mais leve para você, a forma que for mais verdadeira para você. Mas você não pode deixar de fazer, porque quando você deixa de fazer, você volta para a estagnação. Quando você está na estagnação, muitas vezes está na zona de conforto, mas você não vai gerar o resultado que você deseja. Então, tome as rédeas da tua vida, assuma a tua responsabilidade e entre no espaço de decidir. Porque quando você muda, tudo muda e você entra no espaço de co-criar. Dentro desses episódios que a gente está trazendo aqui, a gente deixou um espacinho no final para algumas perguntas que eu recebo no direct. Às vezes vocês colocam nos comentários abaixo aqui. Então eu vou trazer uma pergunta que veio nos comentários. Perfeito. Van, eu queria, na verdade, te perguntar um exercício prático de autorresponsabilidade para a gente elevar a consciência. Né? Qual pergunta que a gente deve se fazer para assumir essa postura de adulto? Tá. Então, quando você tem o teu planejamento, tá? E eu sugiro aqui que para as mulheres empresárias que são a maioria que me assiste aqui, a gente tem dois papéis distintos, vamos colocar assim. Três, mas vamos colocar dois para ficar mais fácil para vocês. Então, a gente tem a profissional, né, que é ali a empresária, que tem CNPJ, que tem uma empresa, que tem, né, ali as suas obrigações profissionais, e a gente tem o papel mais de mulher mesmo, que é aquela que cuida dos filhos, que cuida do esposo, que cuida da casa. Então, eu sugiro que você tenha dois planejamentos separados, o planejamento pessoal e o planejamento profissional. Quando você tem esse planejamento, como a pessoa colocou ali a pergunta, você entra num espaço de olhar diariamente para isso, do que você precisa fazer. Porque aí, quando você coloca esse planejamento, isso mesmo já vai fazer você se policiar de manter nessa autorresponsabilidade. Então, por exemplo, sei lá, eu coloco lá dentro da minha agenda que eu preciso brincar com minha filha 2 dias por semana. Eu já sei que eu tenho que brincar com minha filha 2 dias por semana. Essa ação ela já está na minha agenda. E quando eu pego a minha agenda, eu olho ali e falo, ok, hoje é dia de brincar, então eu já me policio para executar a minha função. Eu coloco na minha agenda também, por exemplo,
Exercício físico, tá lá diariamente para mim dar o checklist no final. Então, quando eu tenho clareza do que eu preciso fazer, eu consigo diariamente fazer o que precisa ser feito. Da mesma forma na empresa. Quando eu coloco lá, eu preciso ter uma reunião com o meu marketing uma vez por semana, eu já vou colocar na minha agenda qual é o dia e qual é o período que eu vou fazer. Eu preciso fazer o alinhamento das vendas. Então, como é que eu faço o meu alinhamento de vendas? Eu faço a cada 10 dias para ver se eu estou cumprindo as minhas metas. Então, eu já coloco ali pelo dia 10, eu faço a minha primeira reunião, depois eu faço a segunda reunião pelo dia 20 e no dia 30 eu faço o fechamento. Isso é quando você tem um planejamento e uma clareza. O que você precisa ter clareza do teu planejamento e aí seguir tarefas diárias e colocar realmente na sua agenda, seja no Google Agenda ou numa agenda de papel, mas ir dando checklist, porque isso vai fazendo você ver o quanto você está comprometido com o teu plano e com o teu resultado. E isso, inclusive, faz com que você não distraia com coisas que não fazem sentido para você. Então, e aí você, tudo que a gente já falou aqui, né? Quando você não se distrai, você não se culpa, você toma decisão e você faz as escolhas certas. Vamos para mais uma pergunta. Como diferenciar responsabilidade de culpa na jornada de uma empresária? Tá. Responsabilidade é o que você precisa fazer, o que você tem a. Você precisa da ação. Então, é o que você decide fazer. A culpa, ela vem de um espaço aonde você deixou de fazer algo. A responsabilidade, ela vem antes. A culpa, ela vem por você deixar de fazer algo. E geralmente aquilo que eu falei, a culpa, ela paralisa você, ela vai limitar. A responsabilidade, ela vai lhe movimentar. Quando uma empresária sente medo de expandir, esse medo é dela ou pode estar conectado a energias externas? Quando a empresária tem medo de expandir, aqui a gente tem algo bem amplo. Eu acho que a gente poderia fazer um programa só falando sobre isso. Por quê? O que ela precisa identificar primeiro, né? Quais são as crenças que ela tem em relação à expansão, que foi o que a gente falou lá no primeiro episódio, que é o que são crenças, né? Então é importante olhar para isso. O que danos que causa na vida dela em expandir, né? Porque às vezes a gente precisa deixar lugares, pessoas, situações, sair da zona de conforto. E claro que quando a gente vai para um espaço de expansão, a gente precisa entender que a nossa demanda vai ser maior, né? Então vai ter que ter um trabalho mais, a gente vai ter que ter, talvez, demandar horas a mais, talvez a gente tenha que ter uma estrutura maior. Mas eu, como mentora energética, acho extremamente importante ressaltar isso aqui, que é quanto mais você expande, mais você vai ter que cuidar da energia da tua empresa e da tua energia. Por quê? Porque os acessos são maiores, as cargas negativas são maiores, as frequências nocivas são maiores. Então aí entra um processo de cuidar da energia do ambiente, da energia da tua casa, da energia da tua empresa. E aí, claro que isso você vai ter que entrar num espaço de colocar isso como prioridade para você também, porque aí energeticamente você vai precisar de uma sustentabilidade maior para exponencializar o teu negócio, porque a energia está em tudo, né? Você cria o que você vibra, então você tem que cuidar da sua energia. Eu falo assim, né? A gente precisa cuidar da nossa mente, do nosso físico e do nosso energético para que a gente tenha aí um alinhamento e consiga obter os resultados que a gente deseja. É fundamental, da mesma forma que você tem que fazer o check-up, o cuidado médico no físico, você precisa cuidar integralmente, diariamente da tua energia. E aí isso vai gerar resultados que você deseja. Ô Van, entrando já nesse aspecto, existe um custo energético quando a empresária culpa o mercado, os clientes ou a economia em vez de ela olhar para si mesma? Ela demanda uma energia desnecessária, né? Não é um custo, ela demanda uma energia desnecessária, porque enquanto ela poderia estar usando a energia para criar algo, para fazer algo, para movimentar algo, ela tá usando, jogando energia fora, né? Então é muito importante a gente ter essa visão de que é como essa garrafinha de água aqui. Ela tá aqui, ela tá cheia.
E aí eu decido se eu vou abrir ela e vou tomar, como que eu vou tomar água. Então eu posso tomar ela de golinho em golinho, mas eu também posso pegar e jogar toda essa água aqui e dar para alguém beber e passa sede com isso. Então, a tua energia, ela é extremamente valiosa. Energia é um dos bens mais preciosos que você tem, né? O teu corpo e a tua energia. Então, olhe e reflita sobre isso. Com o que você tem gastado a tua energia? O que você tem assistido? O que você tem ouvido? O que você tem falado? E principalmente, quem você está escutando? Porque quando você está, por exemplo, em um lugar que as pessoas só reclamam, que as pessoas só blasfamam, que as pessoas estão falando aquelas questões que é um pouco mais densa, mais nociva, está tudo bem, a gente não está aqui para julgar ninguém. A gente está aqui para olhar para nossa realidade e ver o que a gente quer. Quando você ficar ali, o ambiente contamina, né? Existe uma teoria que fala que você é a média das 5 pessoas que você mais convive. E claro que tem pessoas que a gente convive mais porque é necessário, né? E tem pessoas que a gente pode escolher conviver. Então, é importante que você olhe e escolha conviver com pessoas que querem acessar um próximo nível, que querem algo mais, que falam coisas que vai criar de prosperidade, de abundância, de fluidez, do que pessoas que só reclamam porque é frequencial e aí você está gastando a tua energia com algo que não vai criar a mais para tua realidade. Então, é importante olhar para isso. Lembra, a energia é valiosa e a pergunta que você pode fazer é: com que ou com quem eu estou gastando a minha energia? Ou uma outra pergunta também que você pode fazer: verdade, eu escolho gastar a minha energia com isso? Se veio para ti que não, não entra nesse espaço, porque só vai drenar. O que nos leva à última pergunta. O que significa ser uma empresária energeticamente responsável? Uma empresária energeticamente responsável é aquela que cuida da sua energia, que cuida do seu ambiente energético também, porque não adianta você só ter um ambiente físico ali organizado, limpo, né? Mas que não tem uma energia, uma frequência. Então a gente pode usar várias coisas para. Já vou deixar aqui como sugestão de presente para vocês, de bônus, coisas que você pode colocar no teu ambiente que vai fazer sentido e que vai manter energeticamente, né? Da mesma forma eu falo assim, ó, cuidar da tua energia é a mesma coisa que cuidar da tua casa, né? Você tem que limpar, você tem que deixar ela cheirosa, você tem que deixar ela confortável, você tem que deixar ela aconchegante. Então, para você manter o teu ambiente, né, e manter uma empresária com a frequência elevada aqui, o que você pode usar? Você pode usar aromas dentro do teu espaço, que vai expandir, que vai, às vezes, te manter tranquilo. Então, você tem que ter consciência do que você vai fazer e o que você precisa naquele momento. Existem os cristais, que eles contribuem muito para o teu ambiente. Então, você pode ter cristais ali que eles vão trazer frequência vibracional. E aqui eu acho importante falar, não é sobre misticismo, não é sobre nada disso, é frequencial, é energia, né? Então, cada cristal tem a sua função. Então, a gente tem a ametista, que é para transmutar a energia nociva. Toda empresária deveria ter uma pirita, né? Que é o cristal que traz a energia do dinheiro. A gente pode ter também uma turmalina negra, que é para dissipar toda e qualquer energia negativa que esteja no ambiente. Então, pode usar também difusores, né, com aromas. Você pode usar incenso para quem faz sentido. Aqui é muito relativo do que a pessoa gosta. Então, tem pessoas, por exemplo, que gostam de acender uma velhinha para o seu anjo da guarda. É importante que você acenda, porque vai manter a tua frequência elevada, vai manter o teu espaço harmônico, vai fazer sentido para você. Tem pessoas que gostam de incenso, então coloque o incenso. O incenso ele tem que ser intencionado para, né? Então, quando você vai acender ali o incenso, ele vai trazer aquele movimento do incenso, mas você tem que intencionar para que você quer. Você pode usar, por exemplo, anil para limpar o teu espaço físico, né? Então passar ali limpando o espaço físico. Você pode colocar músicas de alta frequência vibracional, porque vai elevar a tua frequência vibracional e também o teu ambiente. E claro, a gente tem que usar pra gente, né? Mantras sobre você, então todo dia fazer a tua oração, o teu mantra, o teu decreto,
coisas que elevam a tua frequência, então cuidar com as cores, porque cada cor representa energeticamente uma frequência, né? Então você pode ser intencional nas cores que você usa, porque isso já vai elevar a tua frequência. Então, para mim, ser essa empresária é cuidar da energia do todo, da energia física, da energia do ambiente, da energia da empresa, porque cada um é uma entidade energética e cada um tem uma necessidade energética. Então, você ter esse alinhamento de todas as frequências faz com que você seja aí uma empresária energeticamente expansiva. Perfeito, Van. E pra gente encerrar, qual a palavra final que você deixa desse episódio para as empresárias? Então, a gente já está indo para o final e o que eu queria te falar sobre tudo que eu falei. Foi extremamente grandioso, foi extremamente expansivo. Você já não é mais a mesma que entrou por escolha, mas você também pode escolher se manter na anticonsciência e manter aonde você estava. A questão é, você a partir daí não vai mais poder reclamar ou justificar a vida que você está tendo. Lembre, a vida que você está vivendo é reflexo das suas decisões. Então decida, a partir de hoje, fazer diferente e viver a vida que já está disponível para você. Gratidão por ter você até aqui. Em breve já vem o próximo episódio. Eu queria te pedir, se fez sentido para você, se você gostou, se você ficou com alguma dúvida, coloca aqui nos comentários para que a gente vá trazendo o que vocês realmente escolhem receber e o que vocês escolhem aprender aqui. Esse é um lugar de desenvolvimento, é um lugar de expansão, é um lugar de reprogramar a tua mente para que você possa viver o extraordinário que já está disponível para você.